dar uma introdução geral no serviço que nos levou a esse novo serviço, né? Validação de assinaturas eletrônicas, histórico disso rapidamente. Depois eu vou passar para os meus colegas aqui do Gustavo, que é o líder de desenvolvimento do projeto do LabSeg, o professor Jean também, para algumas questões. E aí, por último, eu vou trazer alguns problemas aqui que a gente tem encontrado nesses últimos, desde dezembro, falando de 4, 5 meses, alguns problemas que a gente tem observado e algumas respostas que a gente tem dado a esses problemas ou orientações a esses problemas. E aí, depois, obviamente, nós estamos aqui também colegas de empresas, né? Adobe, DocSign, Braille, outros. Por favor, depois, se tiver mais alguém, avise só para a gente somente comentar. E, obviamente, tem criado, desenvolvido soluções, né, na área de documentos eletrônicos e tem recorrido, obviamente, o seu usuário, o seu cliente, e tem recorrido ao serviço do ITI para validar o documento. E nem sempre isso ocorre como talvez seja desejado, seja pelo desenvolvedor, seja pelo cliente, né? Mas a ideia é que a gente possa, a partir desse evento, né? Ele está sendo gravado, então, está sendo gravado, de maneira que a gente depois possa, cada sessão, a gente possa liberar disponibilidade. Aí já não é... Show. Deixa eu parar a apresentação aqui. Não, é o microfone da câmera. Não, é isso aí. Tá. Virei esse microfone da câmera. A gente deu uma confirmação com né? Ok, gente, obrigado. Acho que deu. Então, compartilhar. Beleza. Mas ali o vídeo, que está passando por a fonte do vídeo. A fonte do vídeo. Pronto. Compartilha. Ok. Bom, vou repetir rapidamente. Então, a gente vai dar início à sessão, a segunda sessão da manhã. A gente vai falar do serviço de validação do sistema eletrônico. Ele foi um serviço que foi lançado em dezembro do ano passado, inclusive para quem tiver idade, tem a live, está na live, está à disposição no canal do YouTube. A reunião gravada, ela vai estar aí nos canais, seja da UFSC, né, do LabSec, seja também do ITI, os vídeos gravados. Então, quem não pôde participar, ou no caso das pessoas que estão participando só hoje, se quiserem saber um pouquinho, porque provavelmente alguém, eu, o Feijão, pode fazer alguma referência, fazer alguma referência ao evento de ontem. Bom, vamos lá então. Eu começo com a lei, né? Ou seja, é porque é importante, né, que às vezes a gente, principalmente aqui nós somos um workshop técnico, obviamente, com representantes técnicos, a maioria das pessoas que estão nos acompanhando remoto são técnicos, e às vezes a gente esquece de olhar para aquilo que originou essa técnica toda, né? Ou seja, o desenvolvimento e as aplicações que hoje a gente tem disponível. Então, é importante que, revendo ali, né, a MP2200, ela define claramente, né, que o objetivo da infraestrutura de cloud pública, né, esse viu, é dar equivalência, né, equivalência funcional, jurídica, ao documento eletrônico. E ela se atém a dois pontos muito importantes. Primeiro, garantir a autenticidade, ou seja, a autoria. Ou seja, tem que ser capaz de identificar quem assinou. E esse cidadão, essa pessoa, empresa, ela tem que estar realmente vinculada
o seu certificado, vai estar entrando na técnica, tem que estar vinculado a uma cadeia de confiança, e nesse caso, a cadeia ICP Brasil, que é a cadeia oficial aqui no Brasil. E o outro ponto é a integridade, né? Que todo mundo trabalha com isso, sabe que se eu adulterar um byte, um espaço, uma vírgula, um determinado documento, obviamente eu tenho uma quebra de integridade, portanto, esse documento deixa de ser válido ou ele invalida a assinatura. Então, é muito importante, ao longo da minha fala, eu vou provavelmente comentar esses dois atributos, que são fundamentais, até para o entendimento de algumas coisas que a gente teve que tratar ao longo do desenvolvimento do serviço validado. Isso aqui é só para ilustrar, quer dizer, tudo isso que a gente está falando de assinatura eletrônica, né, envolve esse enorme ecossistema, né, da ICP Brasil. O ecossistema do GovBR é um pouquinho menor, né, bem menor, mas o da ICP Brasil ele é muito grande, dinâmico, e tem aí vários atores, várias empresas, vários negócios, né, seja públicos ou privados, envolvendo essa cadeia, simplesmente para entregar um certificado digital ou entregar uma outra tecnologia, como carimbo de tempo, para prover, então, uma assinatura eletrônica robusta e que atenda a MP 2200. Né? Aqui eu vou passar, aqui, obviamente, esse quadrinho aqui não é novidade, a gente acho que desde 2001, 2002 a gente fala desse quadro, né? Ele muda a imagem, mas não perde a essência, que é a chamada presunção de validade jurídica. Para que a gente tenha a presunção, a gente tem que ter alguns, né, atendimentos a alguns pilares. Aí, obviamente, estão ali presentes a autenticidade, a autoria e a integridade, mas eu tenho outras coisas que podem, a depender do contexto, serem tão importantes quanto, que é o não repúdio e também a confidencialidade quando isso for necessário. Aqui são, né, não vou repetir, mas só para também ilustrar, a gente tem essas três tecnologias, esses três produtos, eu vou dizer, que estão disponíveis, né, nesse ecossistema. Bom, aqui é um slide, pelo menos da minha parte é um pouquinho antiga, eu às vezes uso. Tudo que a gente faz aqui no laboratório, tudo que a gente implementa em resoluções, em DocCP, em regras, portarias, eles visam dar cada vez mais segurança e robustez para o documento eletrônico. Então, o que a gente tem feito, principalmente nessa parceria aqui com a universidade há 2 décadas, é no sentido de prover tecnologias que deem cada vez mais segurança, conforto ao cidadão, à empresa, ao órgão público, na hora de transacionar um documento eletrônico. Né? Ou seja, para que a sua transformação digital do mundo analógico, ou seja, do documento, que tem que ser reconhecido cartório, com firma, tudo isso acabe se transformando e você substitui, então, pelo documento eletrônico. Dentro do contexto da ICP Brasil, nós temos, obviamente, aqui, né, de um lado ali, só uma ilustração de todas aquelas entidades do ecossistema que estão envolvidas para prover o certificado digital. Né? Além disso, temos o carimbo de tempo, né? a partir das ACTs. Criamos dentro da ICP Brasil, já há 15 anos, 16 anos, o padrão brasileiro de assinatura digital, né, o PBAD, e com isso também, à época, criamos um verificador de conformidade, ou seja, para dar a efetiva verificação em relação a se aquela assinatura está ou não de acordo com o padrão. Né? E também regulamentamos o que a gente chama de certificado de atributo, através das entidades emissoras de atributo. Né? Hoje a gente tem aí, talvez o exemplo mais clássico seja Conselho Federal de Medicina, alguns outros conselhos também estão indo nesse caminho, e também a carteira de estudante, que em tese está regulada por lei, por portaria, ela deve ser apresentada na forma de certificado de atributo. Então, esses são os elementos, é óbvio que ao longo das pesquisas, seja aqui com laboratório, a gente vai buscar sempre melhorar a forma de proteger o documento. Ou seja, quanto mais seguro aqui, o confiável, o documento está atrelado ao quanto de tecnologia ou elementos eu acrescento ao documento para garantir isso. Seja a preservação de longo prazo, né, tem outras discussões em aberto também, com o Arquivo Nacional, com outros grupos, no sentido de que, no caso do setor público, né, onde você tem uma tabela de temporalidade, você precisa guardar um documento, às vezes, 5, 10, 20 ou mais anos, e aí a pergunta é como é que eu guardo isso? Né? E aí tem uma discussão, ontem nós conversamos rapidamente sobre isso, tem uma discussão que a gente tem o lado do armazenamento, da guarda disso, mas tem a questão da guarda, da questão da preservação da assinatura, ou seja, como é que eu garanto que um documento que foi assinado hoje,
a depender do seu documento, do tipo de documento, que ele, ao ser necessário uma verificação, uma validação no futuro, eu mantenho as mesmas propriedades de hoje. Tá? Então, o PABD é um padrão que foi criado, de certa maneira, para isso, mas a gente também entende que tem que avançar um pouco mais ainda nessas discussões. Bom, isso tudo, né, na verdade... isso tudo, então, ao longo, né, pelo menos aí uns 15 anos, né, mais ou menos, 16 anos, a gente, lá atrás, criamos o verificador de conformidade, né, para justamente aferir. E aí, agora, passado alguns anos, né, o ano passado, então, junto com a equipe aqui do LabSec, a gente desenvolveu um novo serviço de validação de assinaturas eletrônicas. Né? E as razões para esse serviço, elas estão atreladas a essa imagem, a esse diagrama. Até então, antes, do ano passado ainda, né, a gente tinha, basicamente, o ITI tinha basicamente 3 serviços ou 3 portais, né, de verificação de assinatura. Nós tínhamos o próprio verificador ITI-GOV-BR, que é o mais famoso, né? Todo mundo recorre a ele. É importante entender que ele nasceu de uma necessidade até mesmo para os desenvolvedores, ou seja, né, estou vendo aqui muitos colegas que são dessa época, que participaram inclusive desse projeto, né, deixaram lá o seu DNA, o seu código lá, e ele foi colocado à época justamente para validar o padrão. Com o tempo, a gente acabou observando, nós, né, a sociedade acabou solicitando, que o verificador estava servindo para validar documentos eletrônicos. E já que ele era um serviço disponível no site do ITI, sendo o ITI uma autarquia federal, obviamente tornou-se então o serviço mais confiável. Né? Não significa aqui dizer que as autoridades certificadoras, as entidades prestadoras que são credenciadas ou que dispõem, elas estejam irregulares ou a assinatura eletrônica é diferente, enfim. Aí tem claro que depende às vezes da implementação, da forma, mas uma vez que esse documento esteja assinado, certamente é possível fazer a prova dele, a verificação. Tá? Em 2020, né, exatamente em abril, com a questão da pandemia, o ITI, junto com os conselhos de saúde, o Ministério da Saúde, DataSUS, LabSec e a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, então se reuniram e desenvolveram, né, claro, ficou a cargo do ITI e do LabSec, pelo conhecimento que a gente tinha, então, do sucesso do verificador, rapidamente, acho que foi questão de 10, 15 dias, né, estava aí também, tinha outros colegas aí do LabSec, mas a gente combinou isso no finalzinho de março, né, com a decretação da pandemia, dia 20 de abril a gente lançou o serviço, tá? Não trouxe tela aqui porque eu não sou muito nostálgico, não. Mas foi o serviço que foi lançado naquela época com esse objetivo, ou seja, de ajudar a colaborar na área de saúde para documentos eletrônicos, né, receitas, atestados, porque ali havia, tá, inclusive, a restrição, né, fugiu o nome agora, mas a restrição de acesso, né, de alguns negócios sendo fechados, sendo restritos o acesso, a circulação de pessoas, enfim, tudo que, obviamente, naquele contexto, faz todo sentido, até porque isso não era mérito só do Brasil, mas de todos os países. Então, esse serviço ele foi lançado justamente para dar, então, aquela pessoa que tinha uma doença crônica, que precisava de uma receita, né, de tempos em tempos, ela não precisaria mais, então, ir ao consultório, né, fazer a consulta, mas, obviamente, por ser uma receita quase que permanente, né, conversava com o médico, ele mandava ou mandaria a receita pelo WhatsApp. E aí eu estou falando não de receitas simples, né, aquela que a gente vai ali compra um Tilenol, uma aspirina. Não, a gente está falando de receitas de controladas, estamos falando de receitas de antimicrobianos. Então, são receitas que têm um controle especial, né, um controle pela Anvisa. Então, foi isso que despertou, então, a necessidade, né, desse serviço. E, de resultado, acho que o que a gente vê de positivo é que, nesses últimos 2 anos, a área de saúde foi uma das áreas que mais desenvolveu. Obviamente, sim, houve um envolvimento, não só dessas entidades, mas também do setor privado. Né? Várias entidades, associações, empresas privadas passaram a usar isso como serviço. Tanto é que, fechada aí, acabando a pandemia, foi promulgada uma lei, então, que estabelece a criação do modelo de telemedicina. Então, não sei de vocês aqui quantos, mas eu já tive a oportunidade de, ao invés de sair correndo no final de semana para uma emergência, o meu plano de saúde lá tem um teleatendimento, uma teleconsulta, onde eu converso, né, faço aquela entrevista ali com o médico e, a depender da avaliação e das características,
ele me solicita aí alguns exames, ou dependendo das circunstâncias, da gravidade ou não, ele me receita ali algum medicamento. Então, isso, obviamente, foi um grande avanço, é um grande avanço, né, na área de telemedicina, na área da saúde, né? E a gente, né, lá em 2020 também, a gente teve, então, a promulgação da Lei 14.063, que cria, então, o conceito de assinatura eletrônica simples, avançada e qualificada. O preâmbulo da lei é para a relação do cidadão com o serviço público, e que pese, sejam as soluções que vocês vão ver no Otávio, com o Giovanni, né, do avançado do ABR, o foco da lei é esse, né? Então, a lei mais ampla, a lei que ampara toda a relação documentos eletrônicos é a MP 2200. Agora, não significa dizer que o portal do GovBR não possa ser usado para atividades do cotidiano do cidadão. Está sendo usado e que bom que está sendo usado. É importante que a gente está criando uma cultura no cidadão, uma cultura de segurança, uma cultura que facilite o ingresso dele no mundo digital. Ou seja, ele não precisa ficar se deslocando para lá e para cá. Hoje a gente já tem vários exemplos de pessoas que não querem mais se deslocar um cartório, não querem se deslocar uma imobiliária para assinar um contrato. Eu mesmo, não vou citar nomes aqui para não ficar ser indelicado, mas eu assinei um contrato aqui 15 dias, e aí eu falei, não, ótimo, a gente assina lá no portal, né, no ValBR, a gente assina por ICP Brasil, aí vai ser no cartório, melhor, eu uso lá o e-notariado, né? Aí eu falei, não, você tem que ir na agência, não vou falar o banco, tem que ir na agência, que você tem que assinar. Claro, eu vou ter que vir, porque eu estou em Brasília, eu vou ter que ir em Brasília para vir assinar a agência. Então, assim, notem que ainda há esses comportamentos, né, de sonhos, de grupos que ainda não compreenderam a necessidade da digitalização dos processos. E não é só processo na área pública, mas processo na área privada, né? Às vezes me pergunto, será que as imobiliárias, será que as entidades estão percebendo, né, usando esse tipo de serviço, né? A gente tem aqui vários provedores credenciados no Brasil, as autoridades, que têm soluções de portal de estrutura, tem serviço, ou seja, isso tudo hoje está disponível para a sociedade. Então, obviamente, isso a gente está falando da cultura. Então, a cultura, ela às vezes demora um pouco, mas observe que, se de um lado eu consigo fazer uma telemedicina, entregar uma receita para o cidadão, do outro eu não consigo deixar de ir a uma agência bancária para assinar o contrato. Quer dizer, são dilemas, né, que a gente tem hoje enfrenta na sociedade brasileira. Bom, então esses aqui são os três portais, né? E aí o verificador de TIBR, por conta da avançada, ele ainda está ativo, tá? Porque a gente está substituindo, mas assim, ele já está em processo aí de descontinuidade. Obviamente, inclusive já quando você assina lá no portal GovBR, tanto com avançado como qualificado, ele já aparece ali onde você deve, já tem um selinho que informa onde você deve validar o documento, né? Então, essa foi a evolução, né? Quem teve a oportunidade de ler aqui, eu não vou ficar relendo as coisas, mas esses foram os problemas que nos levaram, as situações que nos levaram a essa mudança. Bom, então esse novo portal, né, que é o Validar, o foco dele, então, não poderia ser diferente no caso do ITI, como autarquia, porque se de um lado a gente é a raiz da ICP Brasil, do outro a gente é uma autarquia federal, tem entre suas atribuições prestar serviços, orientações, sejam operacionais, de consultoria, na área de assinatura eletrônica, na área de criptografia e outras áreas correlatas. Então, hoje, esse portal então, já nasceu validando o documento de Estado, com a BR, a qualificada ICP Brasil e também a que a gente chama transfronteiriça do Mercosul. A gente espera que depois, estou até com o nosso colega do Chile, mas a gente possa evoluir nas próximas semanas, enfim, para que a gente possa também validar documentos assinados no Chile, né, e reconhecidos aqui no Brasil, por conta de acordos que a gente tem. E assim com outros países, tá? Depois eu vou mostrar rapidamente como é que está esse desenvolvimento. Importante nesse segundo item, tá? A gente mantém as funcionalidades. Ah, mas eu tinha aquilo. Olha, tem coisas que talvez a gente tenha embutido numa outra característica, mas assim, a gente está sempre aberto, né? Postei meu e-mail, tudo, mas há sugestões. Olha, a gente sentiu falta de alguma coisa que era feito no verificador, no assinatura digital, que não está presente aqui. Não tem problema, né? Às vezes pode ser que, de fato, passou batido, né? Passou, a gente não percebeu a necessidade, ou mesmo a gente não percebeu a necessidade, mas se tem um grupo, um nicho, que entende que aquilo deve ser mantido, a gente retorna ou avalia, né, e implementa. Tá? A ideia não é, assim, descaracterizar um ou outro serviço. Tá?
o que mudou, obviamente, foi a apresentação. Bom, aqui, na verdade, é o mapa, né, de como é que estão as ações nessa área de assinaturas eletrônicas, né? Eu estou falando de assinaturas eletrônicas qualificadas. Então, a gente tem já, claro, com um avanço bastante grande no Mercosul. O ITI participa aí de grupos, né, a gente teve a oportunidade de participar do grupo técnico que tratou de toda a documentação para ingresso do Brasil na CDE. Então, várias das recomendações da OCDE ao Brasil na área de assinatura eletrônica já atende, né? Então, para nós é um motivo de satisfação. Além do Mercosul, que temos reuniões periódicas com os grupos, estão até na presença com os colegas, né, do Mercosul. E também temos participações na ALAD, né, que é a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. Inclusive, daqui a 2 semanas a gente deve estar lá para uma reunião para que, né, dentro do assunto de ontem, lista de confiança, a gente possa avançar com a implementação de lista de confiança da ALAD. A gente já tem uma lista de confiança do Mercosul, claro que ainda em período de teste. A gente espera, depois, em próximas reuniões do grupo do Mercosul, estabelecer o início da operação oficial. Com a Regial, no ano passado nós tivemos aí a oportunidade de discutir a questão de lista de confiança, inclusive foi lançada a lista de confiança piloto da Regial, né, onde tem 14, 13 países, mas enfim. Então, e estamos agora, né, mais recentemente, em discussões, né, nós tivemos a oportunidade de ter colegas da Angola, Moçambique, Cabo Verde, com a comunidade de língua portuguesa. Tá? Então, isso é muito importante para o avanço. Tá? Então, isso já foi solicitado em Itamaraty, para que o Brasil passe a propor para que a comunidade possa também vir avançar na questão de lista de confiança. Temos apoiado também alguns países, né? Nós já tivemos visita no ano passado, uma delegação de Angola, uma delegação de Moçambique, inclusive tem projetos aqui com a universidade. Então, assim, estamos avançando. E notem que, por que eu trago a atenção? Porque nós estamos falando de coisas, de assinaturas eletrônicas que ultrapassam a nossa fronteira, né? Às vezes é um diploma eletrônico produzido aqui na UFSC de um cidadão brasileiro que vai fazer uma pós-graduação em um curso na Europa ou aqui mesmo no Mercosul, na América Latina, e você precisa provar ou comprovar ou validar aquele documento. Então, tanto você pode validar no nosso serviço aqui, como, à medida que avançarem os acordos internacionais, poderia estar validando, né, esse mesmo documento naquele país destino. Ontem até nós tivemos um exemplo, né, por causa do nosso amigo do Uruguai, o validador do Uruguai já reconhece os documentos produzidos aqui no Brasil e vice-versa. Tá? Da Argentina e também do Paraguai. Pessoal, estou correndo, estou andando aqui, mas se tiver alguma questão, o pessoal aqui levanta o dedo. Se alguém tiver no remoto, estou acompanhando aqui, só acenar. Bom, uma coisa muito importante que a gente tem observado aí, pela experiência, né, todos esses anos com os serviços de validação, chamada alguns erros, né, ou algumas falhas, ou algumas coisas que, às vezes, nós mesmos, ou principalmente o nosso cliente, o nosso usuário, que levar para o mundo eletrônico, né, para o documento eletrônico, costumes, né, manias, ou até regras, digamos assim, que ele estava acostumado no papel. Tá? Eu acho que o primeiro deles é o que a gente chama de rúbricas, né, ou seja, no papel, quando a gente vai assinar um contrato, né, tem esse papel, esse contrato, 10 folhas, o que é comum e até exigido, às vezes, né, rubricar todas as folhas. Na verdade, aquilo eu estou dando uma prova de integridade, né? Ou seja, eu estou fazendo, porque eu tenho um conjunto de folhas, talvez soltas ou encadernadas, mas para evitar que uma folha seja substituída ou trocada, o que eu aplico, então, é uma rúbrica, ou todos aplicam, para evitar qualquer tipo de discussão futura com relação à integridade. Então, claro que depois a autoria, dependendo do tipo de contrato, geralmente a gente requer que vá lá no cartório reconhecer a firma. Então, aí eu estou reconhecendo a autoria a partir de uma terceira parte confiável, que são os cartórios. Então, a rúbrica, hoje o que a gente tem recebido, não é um, é dois, acho que por semana, às vezes chega mais de um documento, dois, de reclamação, na verdade. A gente não sabe, porque a gente não controla o que o cidadão está validando, o conteúdo, propriamente,
mas chegam, às vezes, quando dá algum problema, chega um documento e aí a gente, obviamente, tem que ter acesso, às vezes, ao documento, ou um relatório de conformidade, para fazer uma análise mais profunda. E a gente observa que aquela mesma pessoa assinou 10 vezes, 80 vezes, 80 vezes, já tem casos até maiores, né? O colega ali da Oxide até comentou. Então, mas aí, gente, isso é cultura. Isso aí a gente, né, tomou a iniciativa, mas é o tipo da coisa que a gente conta com a colaboração de todos os provedores de soluções que coloquem isso, que anunciem, que ajudem, porque assim, o ITI sozinho, ele uma andorinha sozinho não faz verão. Tá? Então a gente, às vezes, toma as iniciativas porque a gente percebe que aquilo está acontecendo, né? E aí a gente, como órgão, como serviço público, a gente tem, talvez até, em alguns casos, o dever de colaborar, né? Por quê? Porque isso vai evitar um problema, né? Então, imagina que eu tenho 80 assinaturas para o nosso serviço de verificação, né, Gustavo? Vai verificar aquelas assinaturas, vai montando. Não? Já melhorou? Que ótimo. Pior caso foi de dúvida, demora para ele. Então, para vocês verem que otimizou um pouco, mas você esperar depois, o serviço não está funcionando, não sei o quê, eles vêm reclamar, mas assim. Gente, são cuidados, né? São boas práticas. Elementos visuais. É aquele negócio do carimbinho, do selinho, tá? Eu já vi dirigente se recusar a assinar porque a outra parte não tinha botado o selinho. Mas eu expliquei para ele. Não, bota lá no serviço, você vai ver que está assinado. Não, mas eu quero ver o selinho. E o contrário acontece também, né? Eu só vejo o selinho, mas não tem nada assinado. E aí é que está o maior perigo, né? Porque ter a assinatura e submeter o validador, ótimo, você consegue identificar. Agora, não ter o selinho, não ter uma assinatura, é extremamente complicado. Tem muita gente olhando para um arquivo PDF na sua tela, no seu tablet, e porque ele viu o selinho, ele fica confortável em achar que aquilo está assinado. Isso não é verdade. Ou às vezes usa, né, do Acrobat Reader, né, que é o visualizador mais distribuído hoje no mundo, onde também o Acrobat não reconhece assinatura nenhuma, seja do ICP, não ICP, se está no ADL ou não, ele não reconhece nenhuma assinatura eletrônica. Então, isso é um fato. Então, cuidado com o elemento visual. Tá? É importante que aqui, eu estou falando do setor, mas isso aqui tudo está no site. Tá? Tem uma seção só sobre guias de boas práticas, não vou abrir cada um, estou comentando, né? Para que vocês ajudem a gente, ajudem a UTI a disciplinar ou orientar aos usuários, aos seus clientes, dessas boas práticas. Tá? Pode republicar isso aqui, pode botar numa rede social, porque quanto mais pessoas trabalharem nessa divulgação, mais rápido a gente vai para a transformação digital e mais a gente contribui para que o cidadão, o usuário, ele realmente se habitue com esse novo modelo de assinar documento. Né? Segunda via, repetição de assinaturas, está um pouco duplo aqui, mas a questão da segunda via, né? Aí já aconteceu lá no IDI, fui assinar um contrato, estagiário, cursista, e eles pegaram porque no papel esse contrato é em 3 vias. Uma via fica com o estagiário, uma via fica com o ITI, e a terceira via fica com a empresa que recruta os estagiários. Aí eu recebi documento, PDF, eu vi que já estava digitalizado, eles digitalizaram as 3 vias. Né? Então, cada via tinha 2 páginas, então eram 6 páginas de um novo documento PDF, sendo que 2 adultos. E aí, para minha surpresa, que na verdade seria mais um conceito também da repetição de assinaturas, se assinou nas 3 vias. Então, pelo menos 2 pessoas assinaram nas 3 vias. E aí chegou para eu assinar, aí eu falei, você tem que assinar nos 3 lugarzinhos. Eu falei, não, eu vou assinar um lugar só. Preferência na última via. Se é que tem. Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia, né? Que às vezes a gente deixa passar, mas no caso do ITI, como as pessoas recorrem ao ITI reclamando, sugerindo, ou às vezes, como diz, aconteceu comigo, né? Aconteceu do meu lado, então aconteceu isso. Então, a gente busca, então, orientar. Então, essa ideia de segunda via, terceira via, não existe. Então, se eu assinei um documento, ele é original, né? Desde que eu faça uma cópia adequada. Aqui tem um assunto que, embora não esteja explícito aqui, mas tem acontecido demais, tá? Através até do portal GovBR, que é o cidadão assina o documento,
ele faz o chamado download, né? Só que o download abre um plugin do Acrobat ou de outro visualizador. E aí ele quer salvar para mandar para alguém, então ele imprime como PDF. Tá? Obviamente, quando a gente executa isso, inclusive a gente tem uma orientação só sobre isso para editar. Quando a gente faz isso, né, Giovana, a gente capa todas as assinaturas. Então, e aí a gente recebe lá, que a gente chama de Fala BR, que é o serviço de atendimento ao cidadão. Ah, recebi esse documento, mas não passa, não tem assinaturas. E a gente tem que dizer, olha, I'm sorry, não tem assinatura. E aí a gente fica tentando, né, então, de alguma forma, orientar para que esse cidadão possa evitar esse tipo de problema, tá? Mas tem sido, assim, na média de 3, 4 requisições por semana desse problema. Tá? Então, a gente até criou ali uma orientação, espero que aos poucos as pessoas vão entendam esse processo. Tá? Outra coisa, né? O pessoal, eu vou fazer uma... O cara pega um documento eletrônico, imprime, que ele deixa de ser eletrônico, e aí vai no cartório, para tirar uma cópia autenticada. Eu já vi em cartório fazendo a cópia autenticada, mas enfim. Isso também não existe mais nesse conceito. E o documento eletrônico, uma vez duplicado, mantendo as suas propriedades, ou seja, a assinatura, ele se mantém, então, íntegro, né, para que possa ser utilizado. Bom, aqui é importante, se vocês tiverem a oportunidade de ler, mas eu recomendo também republicar isso, que a gente fez uma cartilha, tá? Eu não vou, obviamente, apresentar a cartilha, mas eu recomendo fortemente, porque muitas das coisas que eu estou falando, eu vou falar, elas estão presentes aqui na cartilha. Tá? Então, muito importante essa visão de todos. E aqui, em especial, eu destaquei acho que foram 3 páginas, em especial essa página, a página 6, que diz o que é o serviço de assinaturas eletrônicas. O que a gente faz e o que a gente não faz. Tá? Então, eu não vou entrar aqui na... E também, quais são as condições para que a gente diga que a assinatura está válida. Então, se ele não atender algumas dessas condições, certamente você vai ter uma assinatura inválida ou não válida ou uma indeterminação. Tá? Então, tem a questão do estado criptográfico, a própria cadeia de confiança, quem é, obviamente, técnico já sabe disso. E, eventualmente, quando isso tem acontecido também com alguma frequência, a questão é, quando é esperado um documento obedecendo às regras do PBD, o validador, se tiver tudo ok, conforme as regras, ele vai dar assinatura válida. Se não tiver, ele vai dar indeterminado. Por quê? Porque é esperado, quer dizer, quando você assina no PBD, a pessoa do outro lado, ou alguém, quem produziu, espera que ele esteja atendendo adequadamente o PABD. Então, se eu estou usando uma política do tipo RT, que tem um carimbo de tempo, e aquele documento, por alguma coisa do assinador, né, no momento da montagem, não respeitou alguma regra do normativo, do CP15, obviamente, ele não vai montar o pacote correto, e aí o verificador de conformidade, que está por baixo do serviço, ele não vai reconhecer. Há casos em que ele pode reprovar e há casos que ele pode indeterminar. Então, vai depender muito da situação. Tá? Então, ter muita atenção em relação, principalmente vocês, né, provedores de soluções, se propõe a criar o PABD, tem que seguir à risca as regras que estão lá. Tá? Aí os resultados, né? Todo mundo gosta de ver o verdinho. Aí o problema é quando vem o alaranjado, né? Assinaturas indeterminadas. Gente, a gente melhorou muito o sistema, tá? A gente tinha determinação de situações mais simples ou mais complexas. O fato é que isso gera para a gente um grande problema em relação ao próprio serviço e, obviamente, gera para você. Então, o que eu tenho recomendado, de modo geral, busquem identificar qual é o problema, de que maneira se ele está afeto à questão da conformidade do PABD, porque, assim, não tem como a gente ficar atendendo todos os casos, atendendo todas as determinações, orientações, senão aquilo que a gente, pelas regras do CP Brasil, seja pela lei, a gente pode atender. Então, no caso, voltando à questão da lei, a ideia do serviço é garantir a autoria e a integridade. Se de alguma forma tem algum elemento que possa não permitir essas duas coisas, aí não é nem determinação, é reprovar. Eu diria que a gente
vamos estar trabalhando para que futuramente a gente só tenha dois estados, ou aprovado ou reprovado. Porque a indeterminação é ruim para vocês, que são provedores, é ruim para o cidadão e é ruim para o cidadão. Então, eu pediria a colaboração de todos que desenvolvem soluções que busquem tratar adequadamente. Tá? Tem situações que têm acontecido, e aí é importante também, talvez, essa mensagem. O serviço de verificação, ele não foi pensado para tratar legado. O que eu quero dizer com isso? Se um documento passava no verificador em 2016, eu não sei, eu não posso afirmar se ele vai passar hoje, ou se ele não vai cair no escopo da indeterminação. Por quê? Porque de 2016 ou 2000 e qualquer coisa, pode ter ocorrido uma série de questões. Melhoria ou mudança do padrão, tá? Então estava mais ativo na discussão, bugs que foram descobertos, questões ou elementos do padrão que não estavam sendo verificados na época. Então, assim, é importante entender que o serviço de validação, ele serve, claro, que se tiver uma política de arquivamento, obviamente a expectativa é que sim, que o serviço vai validar. Agora, se não tem uma política adequada para aquele tipo de documento, é o tipo da coisa que provavelmente a gente vai trabalhar com boas práticas para orientar o cidadão que usa o assinador, o sistema de assinatura, para que ele tenha esse cuidado e essa atenção. Hoje, eu diria que a única regra que a gente trata, basicamente, é se o certificado está expirado, né? Digamos, o cidadão assinou a semana atrás, o certificado estava válido, estava dentro da sua validade, enfim, e ele vem validar hoje, o certificado venceu ontem, ou há 2 horas atrás, a gente vai considerar a assinatura válida, mas com essas condições. Considerado o tempo, né, a referência temporal daquele momento. Se tiver um carimbo de tempo, obviamente a preservação se torna mais de longo prazo, ou de médio prazo. Tá? Então, assim, a mensagem que a gente quer passar nesse momento é que, primeiro, o ITI não vai fazer tratamento de legado. Não é a nossa intenção. O serviço de validação é um serviço pontual naquele momento. Né? Então, se o cara recebeu um documento 10 anos atrás, pode acontecer aqui de uma indeterminação. Então, o fato de validar no passado não significa que a gente valide hoje. Porque nós temos inúmeras variáveis, seja uma mudança, seja alguma regra, seja um plano, alguma coisa que tenha acontecido naquele espaço de tempo. Aqui, como é que eu estou de horário, né? Nós vamos passar um pouquinho aqui. Eu vou comentar, mas aí depois eu vou passar para o Gustavo, que acho que vai comentar algumas coisas, e também para o professor Jean. Deixa eu só finalizar. Uma coisa que também nos tem preocupado, e tem sido objeto de discussão, é com relação a essas chamadas atualizações incrementais. Desde a versão 2.10, né? Não, 2.8. 8, né? Mas antes a gente tinha opções. Acho que foi 2020. Isso, quando a gente teve aquele problema final. 2020 apareceu o programa, agosto. Isso, a gente tinha detectado, inclusive isso foi detectado lá no problema das receitas médicas, né? Por quê? Porque logo que a gente lançou o portal de assinatura, talvez um mês, dois, aconteceu que um provedor de solução, ele pegou o formulário que a gente tinha criado, né, junto com o pessoal da Adobe na época, e ele usou como máscara para um sistema que ele lançou no mercado, de prescrição eletrônica. Até aí, aparentemente, nenhum problema, só que ele esqueceu, depois que o documento é preenchido, assinado, ele setar algumas variáveis, né? Vou deixar depois para o pessoal comentar. E ocorreu que esse documento, uma vez na rua, entregue ao paciente, ele poderia ser alterado. Ou seja, poderia se alterar, inclusive, preenchimento. Ou seja, esqueceram até de fechar o formulário. Estavam tratando do formulário, esqueceram até de bloquear o formulário, todos os campos, com exceção da variável correspondente, DOC-MTP. Obviamente, isso virou um pânico, né, todo mundo, mas não chegou a ser materializado, né, fraude, algo do gênero, né, até porque na época a gente procurou agir rápido. Primeiro, puxar a orelha do desenvolvedor, né, porque o desenvolvedor primeiro disse assim, isso é problema de TI, eu sei de TI. Eu diria assim, gente, toma muito cuidado com esse negócio. Sei que é problema de TI,
Porque, olha, então, a gente tem problemas também, mas tenham atenção, né, de, às vezes, responder para o seu usuário. Eu não estou falando aqui de desenvolvedores, mas o seu call center, né? Não é, isso aí é problema lá do TI, do serviço, não funciona. Já até ouvi isso, não funciona, está sempre. Tá bom. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o usuário, né, para o cliente da gente, porque pode ser que isso se volte, retorne para aquele mesmo problema. Então, foi essa situação, e aí a gente foi investigar e falei, não, na verdade era o problema da solução, eles tiveram que tirar o portal do ar por uma semana, e até que fosse resolvido. E do nosso lado, a gente, obviamente, com a equipe aqui, tomou todas as precauções, né? E isso foi implementado primeiro na assinatura e depois foi para o verificador. Por isso que foi mais ou menos naquela época ali, agosto, que os fatos aconteceram nesse período. Pode acontecer com. Alguém está o pessoal aqui da presencial está perguntando se isso acontece com formulário PDF. A resposta é não. Isso pode acontecer com qualquer documento. Depende muito da biblioteca que for utilizada. Bom, e aqui tem, então, também sempre lembro que a gente tem uma seção do serviço, que é seção de informações, de atualizações. Então, sempre que tem algo diferente, ou às vezes uma atualização do portal, a gente costuma comunicar. Então, tem tanto a parte de atualizações incrementais, como outras questões que a gente tenha tratado. Aí eu vou deixar com vocês. Talvez falar aí. Eu tenho uma. Sim, por favor. Ah, sim, também, também tiver uma pergunta, por favor, coloca no chat. Tirando. Recibos. Sim, a gente tem um projeto, está em incubação, está em desenvolvimento, a gente deve ter ele em breve, né? Que é, de fato, quando você submete um documento, o portal, o nó, sei que tá, ele emitiu um recibo assinado por ele. Então, para comprovar, basicamente eu não mostrei aqui, mas um relatório dos dados que ele encontrou em relação ao documento, a assinatura. Importante dizer que, assim, por conta questões da LGPD, a Lei de Proteção de Dados, a gente não armazena, obviamente, a gente acessa, quem quiser a API, acessa o documento enquanto necessário para calcular o resto e fazer a verificação da assinatura, mas a gente não guarda isso. E outra coisa que a gente não vai fazer também é, pelo nosso portal, deixar ele disponível. A gente entende que o foco do portal é a validação da assinatura. Então, cabe a quem está validando ter a posse do documento eletrônico, né? E não simplesmente, a partir só de um relatório, ele poder tomar alguma iniciativa. Claro que com um recibo, né, o relatório assinado, facilita porque, para alguma necessidade, ele pode ter que apresentar, olha, isso aqui estava válido. Inclusive, é interessante até para situações legadas, né? Porque, como eu falei, às vezes pode ser que daqui a algum tempo esse documento não passe mais, mas ele queira comprovar. Aí, até me ocorre, recibo a gente possa colocar também carinho de tempo, ou alguma coisa, algo mais, para dar uma certa garantia de tempo, né? Para também não cair em loop na mesma situação em que esse mesmo recibo eventualmente Quem não pode. verifica o recibo depois? Isso também, né? Assinar e não começa a validar se o RAR, o resto é armazenado pelo governo. O problema é 200 milhões, cada um gerar um documento por dia. Não, são todos. São compactados, né? Não, eu acho que são mais críticos, né? Sim. funcional, né? Todo mundo possa mas precisa dar para documentos que eles consideram. Sim, sim.
Sim. Bom, eu acho que o que a gente pode colocar aqui a mais, né, eu acho um pouco de detalhes mais técnicos, é que durante o andamento do projeto, agora houve um desacoplamento entre o back-end e o front-end, tá? O LabSec ficou por muito tempo desenvolvendo o verificador de conformidade, né? O motor que faz toda essa verificação das assinaturas e produzindo relatórios. O nosso foco sempre foi um foco de analisar conformidade técnica da assinatura. Mas o entendimento do ITI no último ano, né, mudou, e aí o foco do ITI é determinar a validade das assinaturas no documento. O que parece que é a mesma coisa, mas são coisas consideravelmente diferentes. Tá? Então, isso é uma mudança. Hoje, né, o projeto sofre bastante porque a gente tem essa mudança de paradigma. A gente trabalha entregando conformidade e a equipe que o Rui tem lá em Brasília trabalha entregando o serviço de verificação para o cidadão. Eu acho que assim é interessante falar isso porque vocês vão ver as coisas acontecendo em dois níveis diferentes. Né? Então, no nível de conformidade, a gente continua lá olhando para cada detalhe. Mas quando você pega um relatório de conformidade, existem interpretações que podem ser dadas, né, como aqui o Rui falou. Para a gente, um documento que tem um certificado expirado, ele perde a asserção de identidade, eu não consigo mais dizer que aquela identidade é aquela identidade, porque a AC me garantiu só até aquele momento. Mas isso não quer dizer que o documento é inválido, né? Que a assinatura não é válida. Então, essa parte dessa interpretação é feita hoje nesse front-end. Como o Rui falou aqui, eu acho que é importante também dizer que a gente está trabalhando em mudanças dentro desse processo, tá? Então, a gente tem trabalhado muito na questão do PDF, tá? Então, esse modelo aí, houve um susto lá atrás, quando foi lançado o projeto das receitas médicas e que apareceu uma receita médica que visualmente, ela foi emitida, sei lá, com uma caixa de um determinado remédio, né? E foi assinado. E aí foi colocado em cima do lado do um número zero com um overlay em cima do PDF, e aquele overlay, quando a gente carregava no Acrobat ou carregava no verificador de conformidade, a assinatura continuava ok. Tá? Então, e isso faz sentido para quem conhece PDF, né? Por quê? Porque é uma modificação incremental, mas não existe nada que proíba aquela modificação incremental. A parte de baixo continua íntegra e a assinatura continua funcionando. Mas para o cidadão e para a sociedade isso é um problema gravíssimo. Então, naquele momento, a gente começou a pegar, a gente foi lá na ISO do PDF e fomos atrás dos elementos específicos para ver como é que isso poderia ser bloqueado. É uma, é um- ela não é clara para o usuário, entende? Ela não é clara. Não, existem evidências de que ele foi alterado, entende? Tanto é que hoje a gente faz essa verificação. O nosso entendimento lá atrás, ó, porque hoje todo mundo olha a posição do item, mas tem uma discussão técnica muito forte por trás. Tá? Então, olhando para isso do PDF, o PDF tem um conjunto de possibilidades para você habilitar ou desabilitar coisas num documento depois que ele foi desabilitado, depois que ele foi assinado. Tá? Então, a gente tem lá Field MDP, que é para questão de formulários, e a gente tem Doc MDP, que agora não lembro o que significa MDP. Isso, Modification, Detection and Prevention. Então, é exatamente isso que a gente quer fazer. Se o documento, hoje, o grande problema do verificador, né, que as pessoas estão tendo com o serviço validar, é porque a gente determinou que existe um número que tem que estar lá dentro quando o documento está assinado. Ou seja, quando você produz o documento, para que ele não tenha, para que a gente consiga
verificar e que ele não seja deturpado por outra plataforma, você tem que setar o docmdp igual a 2, que significa o quê? Esse documento só pode ser preenchido formulário ou colocar outras assinaturas. E é o que faz sentido, porque dependendo de como você construiu o documento para ser assinado, colocar a assinatura é preencher o formulário, né? Mas na prática, quando você faz isso, o documento não pode ser alterado. A gente não consegue colocar overlay, a gente não consegue fazer anotações. Tem uma série de coisas que não é permitido fazer pelo standard da ISO. O que tem acontecido é que a gente tem recebido documentos, né, que vêm sem o doc MDP configurado, e quando ele vem sem o doc MDP configurado, a gente assume que não pode ter nenhuma incremental, mesmo que o documento permita, né? E isso tem causado, talvez, os principais problemas de interpretação dentro dessa parte do documento. Gustavo. Todos os DPs são validados depois. Então, existe botar uma assinatura vai determinar se existe 2, vai permitir algumas coisas, 3 mais coisas. E não DP, Que só pode ser colocadas na as verdade, assinaturas. não assume nada. É só as assinaturas. Assim, na verdade, não é exatamente igual ao 2, tá? Se você não colocar nada, a gente assume que só pode ser colocado novas. A única alteração que é possível num PDF é colocar novas assinaturas. Isso tem uma motivação clara, né? Porque você tem um documento que foi avaliado por alguém e foi colocado uma assinatura dentro daquele documento. E a partir do momento que aquela assinatura foi colocada, se houver qualquer alteração, imagine, né? Eu assinei aqui, veio alguém, fez um overlay no meio do caminho, e aí a segunda pessoa que assina, em vez de ver um contrato, sei lá, de R$ 100, viu um contrato de R$ 100.000. Entende? É isso que a gente não quer, é por isso que tem essa proteção dentro do PDF. Sim. O doc, o filme, Mas antes de fazer a primeira assinatura, né? Tem que entender que esse é um campo que tem que ser feito. Então, você tem a solução, né? A gente tem visto, quem tem produtores de documentos nessa parte de PDF, a nossa recomendação é o seguinte: sempre que você for colocar a primeira assinatura, sete o doc MDP para o doc MDP correto, tá? Então, porque assim, a gente estava conversando ontem, né, França? Você vai arrastar lá dentro do Acrobat, você arrasta uma caixinha e você desenha onde que vai a assinatura. Quando você fez aquele desenho, automaticamente você tem que dizer qual que é o doc MDP. Se você não fizer isso, assumiremos que o doc MDP é 2, né, e que você só vai poder botar assinaturas. Não é nem 2, ele é 1,5 que a gente está assumindo. Por quê? Porque o 2 permitiria você preencher um formulário, tá? E aí o que a gente assume é doc MDP 1,5, então, que não está... válido, precisamente é válido no PDF, qualquer modificação visual que não seja uma assinatura, um doc timestamp, né? É isso que a gente assume para integridade visual. E aí essa talvez é a coisa mais que mais gera fala BR, né? Então, Deixa eu só aproveitar e comentar, depois que passar para o Cris, porque você quer comentar. Uma questão que me ocorreu agora, acho que até comentei ontem no café, é que a gente tem observado agora uma mistura de provedores de assinatura. Nós recebemos o documento que foi assinado no portal, com a BR, que é um contrato, tinha 4 assinaturas do BR, e depois esse documento foi submetido a um portal de assinatura para uma assinatura distribuída. Ocorre que essa mistura acabou gerando um documento Frankenstein, porque esse Frankenstein não consegue ser validado de uma maneira direta, né? Ou seja, só mesmo o nome
área especialista que poderia, primeiro, abrir o documento, validar parte dele lá no GovBR, né? E depois esse documento também ser validado. Né? Porque o que aconteceu? Se eu pego esse documento e coloco no serviço, ele só reconhece a assinatura, as 4 assinaturas Gov. Se eu pego esse mesmo documento e submeto ao outro portal, ele só reconhece uma assinatura, que é a assinatura do CPF. Então, nós estamos tendo essa divergência em relação a isso. Eu te propus que talvez, a parte nossa, do e-mail, a gente deva discutir internamente, né? TI, uma nova técnica, talvez fazer uma orientação, principalmente no caso para entidades credenciadas, né, que é onde a gente tem atuação, mas também para o mercado, no sentido de buscar soluções de convergência, porque nós estamos tendo problemas aí até mesmo de interoperabilidade, porque a gente criou um serviço que é pressuposto que esteja utilizado do outro lado os métodos mais clássicos, os métodos objetivos de assinatura do documento. Agora, obviamente, a gente não pode pensar agora em tratar essa mistura de modelos que a gente está observando na prática. Então, o tipo da coisa que é crítica, né? Eu não sei ainda uma solução, mas eu acho que nós temos que buscar isso. Eu sei que aí envolve, claro, o negócio, porque um assina a plataforma, porque tem contrato com aquela plataforma, o outro, que não tem contrato com ninguém, vai lá no GovBR, ou dependendo do tipo de documento que pode assinar no GovBR. Então, isso é um problema que nós estamos começando, eu diria assim, a vivenciar. A gente pegou o primeiro caso agora, semana passada, e eu obviamente não posso passar o dado, formal, mostrar o exemplo, por uma questão, né, de sigilo, né, porque quando o cidadão ele recorre ao ITI, uma autarquia federal, por conta da nossa lei de proteção de dados, eu não posso, obviamente, divulgar, não posso fazer aqui um teste, assinar um documento. Mas, de fato, esses casos estão acontecendo. A nossa ideia, principalmente no caso da assinatura, a gente procure o provedor, se ele for credenciado, né? Ou mesmo aqueles que procuram, para que a gente possa conversar e ver uma forma, né? Todos verem uma forma de tratar isso. Porque isso realmente tende a ser crítico, ruim, né? E eu não gostaria de ter que recomendar para o cidadão para ir no portal Gov e assinar com o CP ou assinar com o Gov, né? Porque o portal, em tese, ele não faz essa distinção, ele trataria sem problema. Mas eu acho que o mercado, as que provém soluções, elas devem buscar também uma forma mais simples, um modelo mais usual, que talvez o modelo do portal é o mais simples, do ponto de vista de assinatura, né? Que possa comportar essa variedade de muita atenção, né, quem trabalha com portal, quando você deixa que, né, por alguma razão, tem alguém que vai assinar que não vai usar o mesmo serviço que é o que vocês provêm para os seus clientes. Tá? Tá? Christian. Tá. O pessoal está perguntando para a gente repetir as perguntas aqui, porque eles não estão conseguindo ouvir. Então, a pergunta é que foi feita alterações já previstas, foi colocado tudo e mesmo assim, algumas dessas alterações causam indeterminação no... eu acredito que é por causa do fio de MDP, né, Gustavo? Manda para a gente ver. São artefatos, assim, é difícil de dizer. A gente foca muito no doc MDP, tá? Não, mas o que é implementado, sim, tá? Pode, é uma parte da base de código que é cortada, aí a gente vê, pode com certeza ter um problema, como a gente está falando, a gente não quer indeterminado, não, mínimo possível. E o usuário tem que saber utilizar o PDF, entende? Eu acho que essa é a coisa mais importante. O PDF não é uma folha de papel. Essa é a coisa mais importante que tem que ser divulgada pro usuário final lá. Enquanto plataformas, você tem que dizer, olha, isso daqui não é uma folha de papel digital.
existem coisas que podem acontecer. Então, você tem que tomar decisões na hora que você está montando o seu arquivo, e essas decisões talvez a plataforma pode tomar pelo usuário para auxiliar ele, porque é difícil. A gente tem dificuldades. Obviamente que agora, hoje, a gente tem um nível de trabalho com PDF, aonde que a gente está sentando com os especialistas da Adobe, né, com o Leonard, com o Andrea Valle e tal, para discutir com eles detalhes do modelo de assinatura dos PDFs. E assim, são discussões de altíssimo nível, entende? Até porque a gente entra em detalhes técnicos, assim, de interpretação das vírgulas que estão dentro da ISO. E isso eu acho que é importante. Mas como o Gustavo falou, né, a gente entende que tem partes do nosso code base que são super utilizadas. A gente sabe que essa parte do doc MDP, ela funciona muito bem, mas pouca gente usa field MDP. Então, mas quando você começa a construir as assinaturas com formulários para permitir tudo, muito provavelmente está estruturando dentro da biblioteca da Adobe mais em field MDP. Tá? Mais um comentário que eu tinha notado aqui. Aí vai como dica para vocês, provedores de soluções. O que está acontecendo? A gente recebeu o caso lá que é comum, né, os provedores de soluções, você fazer um contrato, né, obviamente uma pessoa assina, depois outra, e a testemunha. Bom, eu não uso aquilo, a gente talvez possa trabalhar nisso, mas enfim, o documento que tiver assinatura eletrônica, ele dispensa testemunho, tá? Não tem uma lei que diga o contrário. Então, tem uma coisa que recomendo que vocês consultarem no departamento de jurídico, mas da mesma forma que eu falei, mais cultura. Ah, mas aí isso ajuda. Pois a gente já teve essa informação, discutido, mas assim foi o cafezinho. Tá? Então, vamos ver até que ponto, mas assim, prefiro que vocês provoquem as áreas de vocês, jurídica. Por quê? Por que isso é importante, gente? Porque na citação do Homem-Aranha, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar no documento eletrônico de outra forma, principalmente nós, que desenvolvemos, criamos, automatizamos. Então, muito importante vocês terem esse olhar, esse desafio. Porque se a gente for levar para o eletrônico aqueles mesmos dados, aqueles mesmos modelos que a gente está acostumado, a gente vai digitalizar, mas vai levar alguns problemas que vão ser caros computacionalmente. Burocracia digital. Burocracia digital, né? A gente falava da pública, falamos de repetição de assinatura. No caso de contrato, o que eu tenho observado, né, não vale a pena, que é o seguinte, eu tenho observado que algumas situações têm dado determinação, porque o que acontece? Quando ele cria lá o campo, né, por exemplo, para testemunho, você vai assinar, você não sabe quem vai ser testemunho, por exemplo. E aí o pessoal coloca lá dados para preencher, né? Nome, olha, não precisa. Melhor você criar só um campo de assinatura ali, depois escreve já testemunho, mas não deixa campos abertos para que alguém digite. Por que isso é importante? E é um detalhe que nós deixamos passar. Eu comecei a apresentação com a lei, autoria e integridade. Se eu deixo um campo aberto para alguém preencher, eu não sei quem é que vai assinar. Então, ou eu coloco o nome, deixo de forma genérica, mas aí quem assinar, eu não vou colocar outras informações que não a assinatura digital. Ou seja, vai aparecer ali só o selinho. E na assinatura, geralmente aparece o nome do CPF. E mesmo que você queira saber o CPF, Está no certificado, não? está no certificado, você acessa e validar. Então, observe que converse com a área de negócio, vocês tentem mudar um pouco essas interpretações, porque eu acredito que o índice de indeterminação vai cair muito em relação a isso, porque estamos tendo problemas em detalhe, coisas que aparentemente não tínhamos problema, porque eventualmente não tínhamos essa preocupação, mas essa preocupação o ITI tem, porque a gente tem que levar, claro, não podia ser diferente, né, a questão da lei. Autoria e integridade. Ora, se eu assinei um documento e não tinha nenhuma testemunha assinando, poderia até questionar, mas quando eu assinei não tinha essa pessoa. Agora, se eu botar lá, ó, tem uma testemunha, que eu saio, enfim, que já está tácito, e vai ser uma pessoa qualquer, desde que tenha o certificado, uma assinatura eletrônica,
Não vejo por. Agora, você deixar campos a serem preenchidos, mesmo de endereço, coisas para o valor do contrato, aparentemente não fazem sentido, mas é um ato aí por isso que vocês têm que conversar também na área jurídica, para ver uma forma de melhorar isso. Não é fácil, porque daí chega esse documento lá no cartório, aí o titular do cartório, não, mas cadê o endereço da testemunha? Cadê o, sei lá, o CPF? Essas são coisas que a gente tem que ir trabalhando. Ô, Rui, eu acho que a gente trabalha muito com projeto de documento eletrônico aqui no LabSec também, não só com assinatura. E o que a gente vê é o seguinte, para que serve uma testemunha num documento eletrônico? Entende? E por que que ela, num documento em papel, tá? E por que que ela não serve para nada num documento eletrônico? A testemunha não é a testemunha do documento, é a testemunha da assinatura. Por isso que existe normalmente uma testemunha para cada pessoa para cada parte que assina. Então, quando eu vou assinar, o Rui estava vendo eu assinar. Então, se precisar alguém depois para dizer, não, eu vi ele assinando, foi ele que assinou porque eu vi, você vai atrás do Rui. Entende? Quando a gente faz isso digitalmente, ninguém vê acontecer. Isso acontece lá dentro do computador. Então não faz sentido a gente ter, do ponto de vista de projeto do documento, quando ele é eletrônico, ter a presença de uma testemunha. Porque ninguém está testemunhando nada. Aí você está adicionando uma nova assinatura no documento, que aumenta a complexidade do documento, simplesmente para satisfazer um conforto orgânico do processo, entende? Mas a gente não precisa. Aqui na UFSC, a gente tem trabalhado muito em modificar os processos e modificar os documentos para ir retirando coisas. A gente tem um caso aqui, a questão da assinatura digital versus o conforto visual, que o Rui colocou, né? Existem problemas quando você reforça o conforto visual, tá? Por quê? Porque as pessoas podem pegar e imprimir aquele documento digital e sair apresentando ele. E pior, né? As pessoas podem salvar aquilo, só que antes de imprimir, ela abre lá o editor de imagem, recorta o conforto visual, cola num novo documento e as pessoas se comportam com o conforto visual e não se preocupam mais com a verificação da assinatura. A questão é tão crítica, tá? Que a gente começou a fazer uns estudos agora dentro do portal de assinatura aqui da UFSC. A gente quer botar um botão imprimir para documento eletrônico, tá? Para documento assinado digitalmente. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer quando bota um imprimir é remover o conforto visual das assinaturas. Tá? Por quê? Porque o imprimir não é imprimir o documento. O imprimir é imprimir uma portadora da localização do documento na ato digital, entende? Porque eu entrego para o cara uma folha que parece o contrato que ele assinou, é uma foto, só que lá ela tem um QR Code e uma URL, onde que a pessoa consegue recuperar o original, e lá sim tem o conforto visual da assinatura e tem as assinaturas digitais. Então, isso passa por muito mais do que só o documento em si, né? A gente tem que. E aí, por isso que o workshop que é de documento eletrônico, ele não é de certificação digital e de assinatura digital. O foco é a construção dos documentos. Eu vi no chat o pessoal falando, né, agora aqui sobre diploma, currículo histórico. O pessoal já assina, mas aí, na hora de assinar o contrato com a empresa que faz aquilo, tem que assinar no papel, porque o cara quer assinar no papel, entende? Diga, Francisco. E eu sempre boto. Não vai muito coisa. Tá. Escolher uma Sim, é normal, a gente passa, a gente tem feito vários experimentos aqui na UFSC, tá?
a UFSC, em termos de documento eletrônico, é um grande laboratório. Tá? Então, aqui na UFSC, por exemplo, o nosso portal de assinaturas, ele aceita pelo menos uns 3 ou 4 tipos diferentes, né, Giovanni, de formas de você assinar. Então, a gente suporta tokens, a gente suporta todas as nuvens da ICP Brasil, a gente suporta a assinatura GovBR avançada e a gente suporta o ICP-Edu, que é os certificados das instituições de ensino. Tá? A gente começou a mexer com conforto visual porque o que acontece? Os nossos usuários estavam produzindo... o detalhe principal é o seguinte, cada tipo dessas assinaturas dá uma eficácia jurídica diferente para o documento. Então, se o cara for lá e assinar com o ICP Brasil, aquele documento tem ampla eficácia. Se o cara assinar com o GovBR, diminui a eficácia porque ele serve para órgãos públicos, entre um órgão público e outro. Então, o nosso usuário relacionando com a UFSC, por nós sermos público, funciona. O nosso usuário fazendo isso para mandar para o MEC, para mandar para o Ministério da Saúde, funciona. Mas se ele pegar aquilo ali e mandar para o cartório aqui para registrar alguma coisa, tipo uma ata de colação de grau, que vai para um conselho profissional, não funciona. Entende? E aí o ICP-Edu menos ainda, porque o ICP-Edu foi projetado aqui só para interações internas. A gente começou a mexer no conforto visual e colocar dicas visuais de qual que é o tipo de assinatura. Então a gente tem lá, amarelinho é ICP-Edu, verde é GovBR e azul é... Então assim, o conforto, remover completamente o conforto visual vai te limitar algumas questões do documento. Tá? Por exemplo, o conforto visual ele é importante para dizer para o usuário aonde que ele busca a verificação. Tá? Então, a gente usa isso para dizer, a gente usa para dar dados do assinante dentro do conforto visual, mas, por exemplo, uma coisa que a gente não é partidário aqui é de usar o desenho físico como a representação digital do rabisco individual, né, como parte. Por quê? Porque aquilo leva o usuário a compreender que o documento impresso pode ter validade. A coisa vai a tal ponto, por exemplo, os diplomas digitais emitidos pela UFSC hoje, né, eles são XML assinados digitalmente, mas a gente entrega para o usuário um documento de conforto, que é a representação visual do diploma digital. Lá, em vez de colocar um rabisquinho, a gente colocou um texto. O original está assinado de acordo com a portaria X lá do Ministério da Educação. Por quê? Porque tem que ficar claro para o usuário, quando ele imprime, pendura na parede, que aquilo que está pendurado na parede não é o original. Entende? É uma cópia. Então, a gente vai fazendo esse tipo de esforços. Tá? Isso, é o paralelo com a DANF. A inspiração é de lá, tá? É, mas eu acho que essas barreiras, Christian, né, que só vai assinar se vê a rubrica nas páginas. É uma coisa que também não faz sentido, entende? Como o Rui falou antes, o controle de integridade de um documento em papel é folha a folha, no substrato físico. O controle de integridade de um documento digital, ele é da totalidade, o hash não é tirado página a página, o hash é tirado do documento inteiro. Então, se houver um bit modificado em uma página, a gente já não tem integridade. Mas isso são questões culturais. O pessoal falando aqui, 5 anos, eu duvido que vai levar uma ou 2 gerações laborais, né? Então a gente está falando de 50 anos para que o pessoal se desapegue desse modelo de ver risquinho em cada página ou de ver não ter a ideia de usar o software, mas usar o visual. Talvez o celular trouxesse a imagem. A gente não sabe, né?
Não, mas assim, o problema não é técnico, o problema é sociotécnico, entende? Então, se a gente não está falando de um problema, tecnicamente a gente tem todas as garantias sem a imagem. Mas eu acho que o usuário não vai querer um QR Code. É, a gente tem. Tem uma torre, mas Não pode imprimir e arquivar em papel. Aham. Eu acho que assim, o tempo vai resolver, tá? Inevitavelmente. A questão é o seguinte: sim, vai ser resolvido pelo tempo, mas será que a gente consegue fazer alguma coisa para acelerar? É, eu acho que talvez seja a questão de partir uma provocação, né? Porque essa é uma das coisas que talvez não fica claro, né? A UFSC é uma autarquia também. As autarquias têm que ser provocadas, entende? E se as autarquias, se o ITI for provocado, tem uma Procuradoria Federal especializada lá em documento eletrônico, entende? Uma pessoa especializada na questão jurídica de documentos eletrônicos. E ela vai se pronunciar e talvez isso possa ser exposto, né? A visão da autarquia quanto a esses processos, né? As recomendações. E esse tipo de coisa pode ser que sim, por isso que é complemento que eu estava falando, né? Eu acho que assim, o tempo vai resolver, mas como é que a gente faz para diminuir o tempo disso? Diga, Francis. Um padrão de materialização de documentos. Mas você sabe que existe já esse padrão, né? É o QR Code do ITI, o QR Code do Validar. Entende? Tá lá publicado. Não, não, não. Olha só, você escreve o QR Code que o ITI lê no serviço Validar. Aqui, ó. Deixa eu achar o. Eu vou publicar aqui para o pessoal que está remoto também ver. Você está vendo aqui, ó, ler QR Code, que está aqui? Existe um padrão que o ITI especificou de QR Codes para você colocar as URLs dentro de um documento e a partir desse QR Code, o serviço validar vai lá e busca o documento original para validar.
tá? E na hora que está validando, ele entrega o link para o usuário poder pegar a cópia digital. E tem que entender o seguinte, o documento nato digital impresso, ele não é o documento, mas ele serve para o usuário como portadora do lugar aonde que está o documento nato digital. Esse é o principal objetivo. Então, quando a gente faz um QR Code, né, que o usuário possa chegar aqui, né, e ler, aqui ele vai abrir para pegar a câmera, eu não devia ter feito isso, porque provavelmente tirou a câmera que está todo mundo vendo, mas, inclusive, a gente trata as assinaturas destacadas, ele busca qualquer formato. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já deve começar a recomendar daqui a pouco para instituições de ensino é que os QR Codes que vêm nos diplomas digitais possam vir, tem o QR Code lá regulatório que está na normativa do MEC, mas você pode ter um outro QR Code que baixa automaticamente o XML para validar num portal, né? Porque aí o verificador lá do MEC poderia usar o mesmo modelo de QR Code. Tá, eu vou passar para o Rui aqui, para o Rui comentar, mas eu acho que uma estratégia que a gente quer é justamente propiciar que o teu usuário pegue e use o documento físico como uma portadora para buscar o documento. Sim, é um JSON que codifica é uma estruturazinha JSON pequenininha que tem as URLs, alguns detalhes ali, e ainda você pode botar no QR Code um código, né? Que o cara tem que ter um número para poder acessar lá o coisa. Foi feito para as receitas médicas. Na verdade, a ideia do QR Code nasceu, né, por conta do outro portal, que era justamente porque ele já viu algumas plataformas, né, de inscrição, que usavam o QR Code como uma portadora para obter o documento. E, às vezes, acessar o documento naquela plataforma que é dispensável. Então, o que a gente fez lá na assinatura foi adaptar isso na realidade da época. Obviamente, quando a gente estava falando de saúde, cada ambiente tem o seu QR Code. Então, houve uma discussão à época, então, foi uma proposta única lá da de Informática e Saúde, e a gente adotou, então, esse modelo para a plataforma. Ele funcionava de uma maneira onde você, a partir do QR Code, você baixava o documento para a máquina e depois ele automaticamente se submetia, né? O cara baixava no servidor e ele fazia a validação e te devolvia. Ele te devolvia não só a validação, mas a opção de download. Só que essa opção, ela, obviamente, quando a gente agora, à luz da nova questão, a gente redesenhou. Então, hoje, se você usar o QR Code, ele não vai te dar a opção de baixar o teu download. Então, nós estamos agora reformulando, talvez no segundo, a gente deve ter isso pronto, a gente vai divulgar para a área da documentação, no sentido de que a gente vai validar a assinatura, ou seja, a API vai lá buscar o documento, valida e dá o resultado. Tá? Só que, ao dar o resultado, a gente vai devolver também a opção para o usuário, para quem está consultando, de ir lá na sua plataforma, e buscar e fazer o download do documento. O que a gente não pode é o portal servir de ponte para você ter acesso ao documento. Então, bem teve a diferença, mas assim, uma coisa é alguém se prontificar termos de serviço, saber que vai ser submetido o documento, vai ser feito e esse documento vai ser destruído. Outra coisa é eu trazer esse documento no meu servidor e ainda passar para a máquina do cidadão. Dependente se é até o próprio paciente, um farmacêutico, um profissional. Então, o que a gente está mudando é esse ciclo para atender o mesmo objetivo. Ou seja, eu tenho o QR Code no papel, a gente botar no tablet, no SMS, enfim. Esse SMS ele só serve de, como diz, portadora para acesso ao documento. Aí a API vai lá, busca esse documento, faz a migração e aí devolve. Na verdade, o QR Code, o único problema que ele tem é o seguinte: você tem que deixar o documento disponível para ser acessado pela plataforma, tá? O que a gente tem visto com as plataformas, por exemplo, de saúde, é que elas só autorizam um ITI a buscar o documento para você não ter o documento publicizado na rede, tá? Então,
tem alguns detalhes ainda para fazer, mas todo esse modelo está colocado aqui, ó, no portal lá do Validar, e tem como você montar esse QR Code. Essa é a forma ideal, porque com esse QR Code você vai remeter o usuário para um serviço de validação. O serviço de validação vai conseguir buscar os elementos e mostrar para o teu usuário. Tá? Então, a gente, inclusive, está conversando com o pessoal agora da área de saúde, né, para que as receitas médicas que vão começar a ser produzidas agora para entregar para o cidadão tenham esse QR Code. E aí você talvez não saia nem do médico, né, no caso do SUS, você não saia do médico nem com o impresso, mas você pode ter lá no seu aplicativo o QR Code, você só chega na farmácia e lê o QR Code para poder comprar o medicamento, porque a versão que vai ser utilizada ela é toda digital. Né? São essas questões que vão mudar a cultura, tá, do pessoal nessa questão do uso do documento eletrônico. Mas mais que isso, eu sei que várias empresas já têm alternativas para isso, né, para fazer esse tipo de coisa. Mas é importante que a gente chegue em padrões de interoperabilidade, porque o que acontece? Hoje, o cidadão, né, a pessoa, ele é cliente seu, amanhã ele está com um outro cliente que é teu, no outro cliente que é teu, e assim os vários clientes, mas eles vão sempre para a mesma estrutura. E isso não quer dizer, vejam, isso não quer dizer que só serve para o verificador do ITI. Talvez aquele mesmo padrão de QR Code pode servir para o teu verificador, entende? Para o teu produto que verifica. Porque aí você pega documentos que vieram de outros lugares e você consegue absorver. Eu acho que hoje, nessa parte do documento eletrônico e da assinatura, a gente tem que buscar muito mais preocupação com interoperabilidade. Tá? A gente está muito preocupado que o certificado digital, que o padrão da assinatura, mas tem esse uso que tem que ser garantido interoperabilidade. A guarda a guarda é um outro problema. Entende? A gente vai ter que fazer pelo nível de interesse que o pessoal tem aqui, tá? Muito provavelmente a gente deve propor ainda esse ano um evento aqui na UFSC sobre guarda de documentos. Porque produzir uma coisa, guardar é outra. Diga, Lucas. É uma coisa da nem Lucas, assim, ó, as plataformas hoje de saúde, o que elas estão fazendo é o seguinte: elas filtram pelo IP do ITI. Então, tem lá o serviço, e eu sei, porque eu conversei com duas ou três dessas plataformas, não é qualquer um que consegue ir lá e buscar o PDF da receita médica. É o serviço de validação do ITI que está indo lá buscar para dizer que está ok. Tá? Essa é uma das coisas. A outra, né, talvez o que a gente tenha, que é uma solução simples de desenvolver, é que o back-end do ITI, quando vai te consultar, faça um handshake SSL mútuo com o certificado do ITI. Então você sabe que é o ITI. Ou qualquer outro que está indo buscar lá na tua plataforma ultra segura da CertSign, né, vai buscar com o certificado. Tu sabe quem está buscando, porque você está exigindo um handshake mútuo, entende? a pessoa ela usa a online, ela tem muita certeza do lado dela. Aí ela pega e depende do estado. Essa pessoa fala que quer validar uma vida que aparece como uma
A gente vai olhar só para os assinantes, entende? O serviço vai te falar sobre os assinantes. Como é que é? Então, talvez faça tudo. Olha, a gente tem então vai voltar Não, porque você pediu, a gente só chegou lá porque teve o QR Code que foi dado para a gente que permitiu isso, entende? Mas veja, ó, o QR Code padronizado, ele é importante não só para isso, porque a tua própria plataforma, dentro do teu próprio verificador que você tem lá, pode consumir exatamente o mesmo QR Code, que pode ser o mesmo QR Code que a Braille usa, entende? Assim, ó, eu sou partidário. Eu gostaria que liberasse para o Twitter. Eu, Explicar aqui. eu acho que a solução técnica que me vem à mente agora, que é a mais prática, é essa de a gente fazer um handshake SSL com autenticação do outro lado, usando o certificado de CP Brasil, por exemplo, né? Isso, um webhook. Pode fazer parte da nossa TSL, né? Eu diria o seguinte, quando a gente fez a separação do front, era justamente algumas preocupações e algumas facilidades. Né? Do lado, a gente tem mais facilidade e, do ponto de vista do front, que o IT pudesse desenvolver, que achasse mais interessante, não sobrecarregar essa equipe aqui do OPSEC desenvolvendo o front. E a API, no momento, também, para que facilite. A gente vai liberar a API para todos, sabe? Né? Então, é uma questão de estar só documentando, fazendo alguns controles, mas a ideia é que a gente pegue API para que ela seja realmente só um serviço que tem provê, sabe? E validação. Claro que para empresas, para instituições, vão poder fazer uso dessa API, assim como a gente tem lá nos outros serviços. No caso específico dessa situação, é importante, quando a gente mudou a arquitetura, a gente mudou de maneira que quem solicita o arquivo para validar é a API, não é o front. O front é só a passagem. Então, quem está pedindo o arquivo é a API do ITI, né? A API de validação. Ela vai lá, busca o arquivo e valida. Por isso que eu comentei há pouco, que não é uma ideia particular, que eu tenho esse documento, colocar ele à disposição, seja por download, então a gente não vai fazer isso. Então, foi como a Jean comentou. A API é para validar a assinatura. Então, você vai ver quem assinou os dados ali básicos e quem assinou aquele documento. Você não vai ver o documento. Isso, por um lado, se lá atrás era necessário, para algumas situações ele pode ser necessário. E aí, para essas situações que a gente está fazendo, na hora que eu devolvo o resultado, eu digo, olha, se você quiser ver esse documento, você vai lá na plataforma da CertSign, se autentica, faz o que você tem que fazer e vê o documento. A ideia não é na verdade, essa operação agora vai ser em dois passos. O primeiro passo, eu valido a assinatura. O segundo passo, eu vejo o documento. Mas eu não vejo o documento que o ITI buscou. Eu vejo, claro, o mesmo documento, mas através do mecanismo ou da porta que a provedora de portal de assinatura deixou disponível. E aí isso resolve, talvez, o teu problema, que é a questão do conteúdo. Quando eu falo aqui de conteúdo, contrato e tal, eu estou me referindo àqueles que chegam para a gente aberto no Fala BR. Tá? Então, senão eu não tenho, eu não recebo nenhum relatório de conformidade, não posso opinar, né? Tem muita gente que manda só um screen, né? A tela. Às vezes a tela não diz muito, né? Então, no mínimo, agora o que a gente O fez, Gustavo, ó, artefato. Sem artefato não tem opinião. se foram vários, terão que passar por prova. Então, o que eu peço é, no mínimo, às vezes, dependendo no mínimo, um relatório de conformidade para entender ali aonde é que tem uns erros que acontecem ali que a gente já sabe mais ou menos como orientar. Mas, às vezes, tem casos que eu preciso de documento. Eu falo, olha, se você não se importar, né, tem todos os cuidados, mas eu preciso de documento. O documento chega, validamos, testamos e depois distribuímos. Quer dizer, fica postado no Fala BR, mas é uma relação da autarquia com esse cidadão. Você quer comigo? né? Talvez levar que o homem trabalha com o protocolo 2 para que o cidadão autorize e assista escapa
Você tem uma camada LGPD pronta, né? Usando o ALF 2. Que é exatamente o que o banco faz, né? Eu, detentor, pontuar, acessar a quantidade que está no conselho. Mas a ideia é nem o UTI, a ideia não é nem autorizar o UTI, porque a gente não quer realmente ter acesso. A gente quer, assim, precisar de apenas validar e, no máximo, o que a gente vai fazer é reproduzir o link, né, o acesso onde está o documento. Agora, se esse documento precisa de um código, precisa de uma autenticação, aí aquele cidadão vai se resolver com a plataforma. Eu não quero, mesmo que ele autorize, a gente não quer trazer para cá para passar o documento para ele. Mas tua linha está correta. A gente podia, nesse caso, a gente podia botar um gov.br, né? Olha, para ver o documento, eu tenho que me autenticar no gov.br, por exemplo. Bastante sign. Sim. O cliente vai conversar com a CertSign dentro do CertSign. Eu fui lá no ITI, deixo o ITI acessar meu documento, entende? Então é uma solução mais das plataformas do que do próprio ITI. O ITI seria um client ID. Esse. Na verdade, uma outra tela com o documento. E aí o cidadão está jogando assim. Vou finalizar. Ele acha que o documento tem acesso. Tá. E ele pode revogar isso depois, né? Isso é a coisa mais interessante, você pode manter no painel. Só para finalizar aqui, pessoal, porque a gente já avançou quase uma hora no horário do almoço, tá? Tem uma colocação do Fernando aqui, tá? Que usar papel, usar o QR Code leva a um problema, né, de a pessoa ir lá, recortar o QR Code de uma folha de papel e colar na outra, tá? Obviamente que o que a gente tem que fazer para evitar isso não é só entregar o relatório de validação, mas dar meios para que a pessoa acesse o arquivo que foi utilizado para validar, né? Então, como o Rui falou, a gente recebe um link onde a gente foi buscar, a gente talvez mostre o link para o cara, ó, seu documento que foi validado veio daqui. Aí, quando ele clica, ele está acessando lá a plataforma e baixando, entende? Também. Então, é mais para que o relatório de verificação diga onde foi foi buscado o documento, né? E não mostrar a cópia que está aqui local, mas mostrar a origem de onde foi buscado o documento. Você até botar no relatório com fundo. O relatório que você vai receber via API é tudo. Entendeu? Tem aqui, vai ter Gustavo, o relatório não. Não. Tem o Ego. Tem. É um relatório que é como o verificador tá? Mover é muito complicado, mas ter estado que ela tem uma informação publicada. Mas tem padronizar você ficar inspirado, vai ter lá um código sobre esse aqui ainda. Mas sim, hoje eu digo Tá. Sim.
Eu acho que nesse momento que ele tem para responder, você vai marcar uma reunião com o Rui. Vai lá tomar um café com ele, né? As coisas estão incipientes, né? A gente está fazendo várias coisas, mas quem tem a visão ampla, assim, das entradas e de... Porque uma coisa é o que o LabSec faz, o que o LabSec entrega em prazos, a outra coisa é quando que isso entra e em que ordem que entra do ponto de vista de política, né, do processo que o ITI comanda. Tá? E eu vou pedir licença para vocês para a gente encerrar, para a gente poder voltar, para a gente voltar às 14. A gente vai continuar falando de outras coisas aí, mas a ideia é que a gente volte aqui, né? Deixa só eu trazer. Aí o Gabriel vai começar apresentando o projeto lá do IMED, e depois a gente vai falar mais um pouco sobre documento e assinatura com a apresentação do portal do GovBR, tá? Então a gente volta às 14, pessoal.